Sempre é interessante quando os cientistas ficam sem respostas e não conseguem explicar algo. E é ainda mais divertido quando os arqueólogos se deparam com relíquias antigas e misteriosas. Olá a todos! Hoje vamos falar sobre uma dessas descobertas estranhas e até mesmo enigmáticas. Senhoras e senhores, este é o Pipa. Então, sem mais delongas, vamos começar! O Candelabro dos Andes. Navegadores que se aproximavam pela primeira vez da costa peruana, perto da península de Paracas, começam a ver coisas estranhas a 20 quilômetros de distância. Trata-se de algo desenhado na encosta costeira, cuja forma vai ficando mais nítida e maior à medida que se aproximam, até revelar uma enorme figura com o formato de uma lança de 3 pontas. Essa figura possui cerca de 180 metros de altura, quase o dobro do tamanho da famosa Estátua da Liberdade. Esse geoglifo é conhecido como o Candelabro dos Andes, ou Candelabro de Paracas. A cultura Paracas existiu nessa região entre 800 a.C. e 400 d.C., e os pesquisadores acreditam que essa cultura pode ter criado as gigantescas figuras de 3 pontas. É impressionante que esse geoglifo tenha sobrevivido até os dias de hoje. Por isso que ele não foi feito esculpindo rochas, mas sim cavando na encosta, cuja base é composta por areia. Contudo, o que mais chama a atenção é o propósito desse desenho, que os pesquisadores ainda não conseguiram desvendar completamente. Segundo algumas teorias, o Candelabro dos Andes era um farol gigante, usado para alertar os navegantes sobre a proximidade da terra firme. Outra hipótese sugere que os geoglifos tinham a função de para-raios. Claro, isso não significa que fosse um para-raios real, mas sim simbólico. Há ainda quem acredite que ele servia como talismã para aqueles que estavam iniciando uma viagem ou como uma espécie de sinal de navegação. Em outras palavras, acredita-se que essa pintura poderia ter sido usada em conjunto com as estrelas para ajudar os navegantes a determinar sua posição enquanto cruzavam as traiçoeiras águas do Oceano Pacífico. E o que é ainda mais intrigante é a possível relação entre esse candelabro e os famosos geoglifos de Nazca, que já mostramos anteriormente aqui no canal. Pesquisadores acreditam que a cultura Nazca era descendente direta da cultura Paracas, o que sugere que os desenhos da planície de Nazca poderiam representar o céu estrelado e ter um significado astronômico semelhante. Ao que tudo indica, essa região foi habitada por alguns dos maiores astrônomos da antiguidade. E vocês, o que acham disso? Civaterium. O Civaterium é uma espécie de girafa fossilizada que, quando viva, era uma criatura robusta, pesando cerca de 1.300 quilos, e que impressionava com seus enormes chifres. O nome Civaterium significa besta de Shiva, em referência a Shiva, um dos deuses mais poderosos do hinduísmo. O Civaterium tem um dos maiores ruminantes de todos os tempos, e os paleontólogos acreditam que ele habitou a Terra entre 7 milhões e 1 milhão de anos atrás, muito antes da chegada dos seres humanos modernos. No entanto, existe algo estranho sobre isso. Entre os anos de 2006 e 2012, um grupo de arqueólogos amadores indianos conduziu escavações em uma caverna localizada na fronteira entre Maharashtra e Madhya Pradesh, em busca de algo intrigante. Eles descobriram 65 cavernas impressionantes, com pinturas rupestres feitas há cerca de 15 mil anos, que eram tão extraordinárias quanto as próprias cavernas. Nessas pinturas estavam representados muitos animais conhecidos, como tamanduás, rinocerontes, javalis, tartarugas e leões. E no interior de uma dessas cavernas havia uma pintura em vermelho brilhante de um Civaterium, um animal que, segundo a teoria acadêmica, foi extinto há 1 milhão de anos. Mas como as pessoas que viveram tão recentemente em termos históricos poderiam ter pintado um Civaterium? Naturalmente, os estudiosos não levaram essa descoberta a sério. Em outras palavras, consideraram que era impossível determinar com precisão o que os artistas antigos tinham pintado e que poderiam simplesmente ter desenhado algo errado. No entanto, não podemos descartar esse mistério de forma tão simplista.
Isso porque o Civaterium também foi representado em pinturas encontradas no deserto do Saara, datadas de cerca de 6.000 anos antes de Cristo. Além disso, durante escavações na antiga cidade de Kish, arqueólogos encontraram uma roda de cobre, parte de uma carruagem que tinha o formato de um Civaterium. Se isso realmente for um Civaterium, isso significa que esses animais ainda caminhavam sobre a Terra há 5.500 anos e, quem sabe, ainda podem estar vivos em algum lugar. E vocês, já viram algum animal parecido com este? A Pedra de Kohinoor. Em um dia do ano de 1887, o reverendo James Harvey caminhava por um campo escocês próximo à cidade de Clydebank, quando de repente viu algo estranho. Havia um desenho intrincado em um canto cheio de pedras, e o reverendo ficou extremamente curioso com aquilo. Ele então pediu ao proprietário do terreno que retirasse a grama da área. Foi quando surgiu uma grande pedra com cerca de 13 metros de largura e 8 metros de comprimento. A pedra estava coberta de espirais e outros desenhos incomuns. Entre os desenhos, também havia um par de pegadas humanas. No entanto, não estou certo de que poderiam ser chamadas de humanas. Cada pegada tinha 4 dedos. Isso não é exatamente normal para a maioria das pessoas. Descobriu-se que a Pedra de Kohinoor, ou Pedra Druida, era uma relíquia rara e que sua magnífica decoração foi esculpida por artesãos antigos há cerca de 5.000 anos. Além dos numerosos anéis e depressões em forma de taça, a pedra também possui uma cruz cravada, que é 3.000 anos mais antiga que a época em que Cristo viveu. Não foi estabelecido cientificamente quem esculpiu esses desenhos, nem qual era o propósito deles. Alguns acreditam que a pedra seja um mapa da área, enquanto outros especulam que seja um portal da vida e da morte. Mas o que exatamente significa um portal de vida e da morte? O que podemos afirmar com certeza é que a Pedra Druida é extremamente valiosa. Por esse motivo, a pedra foi enterrada sob camadas de terra para mantê-la protegida. Desde o início deste século, a pedra foi desenterrada 2 vezes e examinada com métodos de ponta, apenas para ser novamente enterrada, evitando vandalismo e outros danos. Fonte Magna. No ano de 1950, um fazendeiro boliviano chamado Maximiliano encontrou um objeto estranho em um local. Tratava-se de um enorme vaso de pedra com aproximadamente 1 metro de diâmetro. Maximiliano acreditou que aquele artefato não tinha valor e o utilizou para alimentar os porcos com ração. No entanto, ele deveria ter observado o vaso com mais atenção. Isso porque a superfície do vaso estava coberta com símbolos muito estranhos e caracteres enigmáticos. 10 anos depois, o arqueólogo boliviano Max Portugal Zamora descobriu o recipiente e ficou tão fascinado que o nomeou como Fonte Magna. Desde então, esse vaso tem intrigado estudiosos e gerado controvérsias. De fato, a superfície desse vaso não estava apenas decorada com padrões e imagens de animais, mas também com símbolos cuneiformes sumérios. Mas pensem na localização da Bolívia e na localização atual do Iraque, onde viviam os antigos sumérios. Esses 2 lugares estão separados por cerca de 10.000 quilômetros e por um oceano. Como esse vaso foi parar no local onde foi encontrado? Os estudiosos ainda não sabem a resposta. Tudo o que eles podem afirmar é que as inscrições no vaso se assemelham à escrita suméria, mas não são exatamente sumérias. Esses caracteres são realmente falsos ou autênticos? O que vocês acham? Princesa de Tissul. Em 2002, um artigo foi publicado em um jornal russo. Ele relatava que, no ano de 1969, durante uma detonação em uma mina de carvão na vila siberiana de Rovstik, foi encontrada uma caixa de mármore de 2 metros de comprimento. As pessoas ficaram impressionadas quando a caixa preciosa foi levada para um local seguro e aberta. Sob uma camada de líquido brilhante, azul-rosado, flutuava uma bela mulher de cerca de 30 anos, vestida com um vestido elegante, mas sem roupas íntimas. Os mineiros pensaram que a mulher havia sido enterrada em um jazigo de caixões na superfície há muito tempo e que, provavelmente, o jazigo havia afundado devido a mudanças geológicas. No entanto, um professor anônimo de Novosibirsk argumentou que a mulher havia sido enterrada no período Carbonífero. Isso significaria que os restos foram enterrados em uma camada de carvão há 8 milhões de anos,
contradizendo tudo o que sabemos sobre a humanidade. Posteriormente, o local da descoberta foi isolado e escavações secretas começaram. Enquanto isso, jornais relataram que análises genéticas revelaram algo extraordinário. Para a surpresa de todos, descobriu-se que a mulher pertencia a uma civilização antiga, cujo nível de desenvolvimento superava o da humanidade atual. A bela mulher foi chamada de Princesa de Tissu, e até mesmo um monumento de pedra foi erguido na vila próxima ao local onde o sarcófago foi encontrado. Essa história era tão inacreditável que até os principais jornais russos deram atenção ao tema. No entanto, nos anos seguintes, diversas investigações começaram a questionar a veracidade da história da Princesa de Tissu. Para a surpresa de muitos, descobriu-se que a história havia sido inventada por um jornalista local, embora ele nunca tenha admitido isso. Essa história inventada era tão curiosa que acabou sendo reproduzida em outros jornais. Contudo, inúmeras contradições mostraram que tudo não passava de ficção. Por exemplo, na época em que o sarcófago foi supostamente descoberto, ainda não existia tecnologia para realizar análises genéticas. Além disso, a caixa de mármore não teria durado 100 anos e teria desmoronado sob uma camada de terra de 70 metros. Em outras palavras, tudo isso era falso. Apesar disso, muitas pessoas na Rússia ainda acreditam na existência da Princesa de Tissu. E vocês? Por favor, deixem nos comentários se vocês acreditam ou não na existência dessa princesa. Além disso, se gostaram do vídeo de hoje, deixem um like e compartilhem nas redes sociais. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau!